ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipes da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então hoje, mais uma vez, o Evangelho nos convida a uma reflexão mais próxima do acontecimento, né, relatado. Sempre eu chamo a atenção que a gente sempre se imagine na cena do acontecido. Porque, para que não se torne só um conhecimento teórico, só uma leitura a mais que escutamos ou que lemos. É sempre importante imaginar o acontecido como se estivéssemos ali dentro da cena. Imaginar a expressão do rosto de Jesus quando falava. Imaginar a expressão do homem que foi liberto. A expressão daqueles que pediram para Jesus ir embora. Com isso nós vemos mais do que o que está relatado. A gente enxerga a essência do ensinamento passado por Jesus. Por que Jesus fez esse exorcismo? Né? Qual que era o ensinamento? Além de livrar, claro, aquele homem. Mas Jesus é o Filho de Deus. E ele veio naquele tempo para ensinar a humanidade. Tudo que ele fez e falou era ensinamento. Então não era apenas um fato isolado. Jesus chegou, viu um endemoniado e expulsou o diabo, né? Tem sempre as entrelinhas do ensinamento. E a primeira leitura dá uma pista de tudo isso, né? A primeira leitura, a gente vê que o autor da carta aos Hebreus fala sobre profetas, homens e mulheres que vieram antes de Jesus e que morreram e que não viram a promessa, né, se cumprir em Jesus, mas que tinham fé. Uns foram cerrados, outros foram mortos, né? Não foi isso que nós ouvimos na primeira leitura? E aqui Jesus está dando um direcionamento para que os profetas não se escandalizem diante da reação do mundo quando se faz um bem. Jesus estava mostrando que se fazem isso comigo, vocês que vão me seguir passam por esse mesmo caminho. É importante ver o carinho que Jesus teve conosco nesse ensinamento, para que ninguém depois reclamasse: nossa, mas todo mundo me perseguindo por causa de um bem que eu estou fazendo. Qual o mal que eu fiz? Eu ajudei o irmão que estava caído ali, que estava pobre ali. Por que todo mundo me criticando? Por que todo mundo me perseguindo? Por que me acusa? Por que me manda embora daqui? Por que fazem abaixo-assinado para fechar nossas casas, né? Se Jesus não tivesse tido essa preocupação de nos ensinar que existe uma legião do outro lado, que para essa legião não é bom que se faça o bem, né? Não só pela libertação daquele caído, mas também porque essa mesma legião inspirava os comerciantes desse local a ganhar dinheiro, também com os porcos que criavam. E aqui a gente vê que a preocupação da população não foi com aquele homem que foi curado do seu mal, mas foi com o prejuízo que eles tomaram depois desse mal ter sido curado. Era interessante para eles
É bom, prefiro o cara endemoniado, mas eu tendo o meu lucro, do que o homem sarado e perdendo o meu lucro. A gente vê isso em muitos lugares. Eu cito um exemplo muito claro disso. O que acontece na Cracolândia. O que acontece na região da Cracolândia é uma grande mentira. É uma grande especulação. Existem pessoas com muito dinheiro para que aquilo continue. Por isso que não é interessante uma comunidade séria como a nossa atuar lá, para eles. Eles preferem comunidades que dizem Craco resiste, que são comunidades e ONGs financiadas pelo tráfico. E que, em nome de que estão ajudando eles, estão mantendo tudo aquilo lá. Porque aquilo dá muito lucro, dá muito dinheiro. E tem outras coisas, especulação imobiliária por trás, desvalorização do terreno para depois comprar barato e depois vender caro. Existe um monte de coisa por trás e nós encontramos nessa situação exatamente o que Jesus encontrou aqui. Se a gente vai lá para salvar, para levar a paz, eles não nos querem lá. Porque atrapalha o lucro. Não importa as pessoas caídas. Infelizmente, muitas comunidades, ONGs, cristãs também, entram nesse jogo. Se deixam levar por isso. Eu chamei a atenção do vicariato do povo da rua da Arquidiocese de São Paulo a respeito disso. Que em uma de suas reuniões, eles defendiam essa bandeira Craco resiste. E era 2 cachimbos assim. Eu falei, peraí, vocês querem o quê? Que continue a exploração dos pobres ou vocês gostam dos pobres? Vocês estão com medo que acabe o quê lá? Vocês estão defendendo o tráfico? Vocês estão defendendo que continue aquela exploração, aquelas pessoas morrendo ali? Senhores, senhoras de idade, crianças se prostituindo, é isso que vocês estão defendendo? Isso eu falei no grupo do vicariato, né? Aí ficou uma semana sem ninguém dizer um A no grupo da coisa. E nunca mais defender essa bandeira, enquanto eu estava no grupo. Agora não estou mais, né? Não sei como que anda lá. Mas é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado. A falsa bandeira do bem, né? Jesus, ele vem e faz um bem real. Só que o bem real mexe com estrutura, mexe com o dinheiro dos outros. O bem real não tem outro fim a não ser levantar mesmo a pessoa. O meu sonho como cristão, quando eu passo na Cracolândia, é levantar aquelas pessoas. Não é que eles continuem lá. É que eles consigam viver de novo. Que eles consigam sonhar de novo. Que eles consigam voltar para suas casas, livre de tudo aquilo. Mas existe muito interesse, muito dinheiro por trás para que eles continuem lá. Tanto que vocês podem perceber que o poder público às vezes tenta tirar, mas depois recua. Porque a hora que vai bater, vê que os interesses são maiores do que o poder que eles têm. São maiores. E infelizmente nós vemos vozes católicas de pessoas sérias, mas inocentes úteis, dentro de uma realidade defendendo o tráfico, infelizmente. E eu conto uma vez, um irmão me contou que lá na Cracolândia, de vez em quando vem o dono, o cabeça lá. Não o traficante. O cara desce no aeroporto, o taxista que contou. Ele desce no aeroporto de Guarulhos, o taxista pega ele lá, traz ele até a Cracolândia. Ele não desce, ele só olha, passa, aí ele conversa com os líderes que ele já conhece, pergunta como tá, e o pessoal o conhece como o Papa da Cracolândia. Né? Um homem, segundo o taxista, bem vestido, estrangeiro, não é brasileiro, vem, olha, tá tudo funcionando, tá funcionando.
diz que ele tem na carta de pagamento dele mais de 70 policiais de alta patente na região, para que aquilo continue. Eu não acreditei muito nessa história, mas depois, uma irmã de rua, de uma invasão na rua Guaianazes, disse para mim que se eu quisesse ela tirava foto. Ela disse a mesma história. E ela falou ontem, naquela época ela falou ontem, um tenente da PM, que é parte desse esquema, matou um menino de 11 anos aqui na frente da minha casa, pisando na cabeça dele durante a madrugada até matar, porque ele devia e não pagou. A PM fechou os dois lados da rua, Guaianazes, nessa época, né, tem uns 8 anos atrás ou mais. Fechou e, segundo essa senhora, um PM, ela disse que era de traço japonês, assim, tenente, matou um menino de 11 anos, pisando na cabeça dele. E disse que isso era comum. Ela falou pra mim, tava eu e o Roquinho junto. Ela falou pra mim, se você me trouxer uma câmera, eu filmo. Mas eu não quis fazer isso pela segurança dela, né? Porque senão iam matar ela, claro, né? Mas eu sempre, depois disso, alimentei que a nossa atuação nesses locais tem que ser uma atuação séria, né? Não conivente com essas coisas, não em parceria com nada que tem lá, parceria com nada que já tenha lá. Nossa única objetivo quando a gente vai para lá é levar Jesus até quem sofre, levar de verdade o amor de Deus, levar de verdade esperança, conversar com eles, estar aberto para tudo isso, mas não defender a permanência deles naquela situação. E quando se fala isso, acontece isso que nós vimos no Evangelho. Somos meio que convidados a se retirar da região, né? Meio que convidados, né? Para sair, porque nosso jeito de trabalhar não é o mesmo jeito deles e esse monte de coisa assim, né? Claro que isso não cola com a gente, né? Nós vamos continuar fazendo pastoral lá, quando com a graça de Deus agora esse projeto novo da comunidade nós vamos celebrar lá, né? Mas sempre esperando isso aqui, não esperando outra coisa e nem ficando triste de não ver o povo agradecendo, né? Nem ficar surpreso de que, nossa, mas nós estamos fazendo bem, por que que estão, né? Não ficar surpreso. Bastante gente tem lucro com aquilo e não é interessante que aquilo acabe, não é interessante. Uma vez também, conversando com um irmão da Cracolândia, um rapaz muito consciente, embora fosse viciado, ele disse para mim, ele falou, olha, aqui nessa região eu acredito só em vocês. E numa das vias sacras da arquidiocese, que uma vez foi lá na Cracolândia, perto da região da Cracolândia, não me deram a palavra. Vocês lembram disso? Eu fui para falar e a organização não me deu a palavra. Um morador, você lembra disso? É. Um morador veio até mim, você estava perto de mim e tal. O morador falou para mim assim, falou, você que tem que falar. Um irmão da Cracolândia. Porque a voz dos pobres é você. Não foi? O Paulo estava do meu lado. Um irmão da Cracolândia. Porque muito do resto de tudo aquilo lá, eles estão cansados. Estão como o evangelho de hoje, sabe? Um homem já praticamente morto ali, que Jesus vem e liberta de verdade, né? Liberta de verdade, que Jesus recebe em recompensa é convite para vazar dali, né? E é interessante também o finalzinho desse evangelho, que Jesus não permite que o homem vá com ele em missão, né? E o homem pede a Jesus. E Jesus diz, não é essa a tua missão. A tua missão é, volte para lá e fala as maravilhas de Deus para a tua família, para os teus. Porque existem muitas pessoas, e isso é importante a gente ter essa noção, que através do nosso ministério
serão chamadas para Deus, mas não exatamente para caminhar conosco. Não exatamente para ser voz dos pobres. Talvez para outra comunidade, talvez para um sacerdote, talvez para outra. E isso também a gente precisa aprender nessa lição que Jesus nos ensina. Para que a gente não fique meio que contrariado, né? Ah, nossa, levantei o cara lá do chão, tudo, agora ele foi para a Aliança de Misericórdia. Ou foi para a Toca de Assis, ou foi para a Missão Belém. Também entender assim que, como São João Batista fazia, apontava Jesus. Quem vocês têm que seguir é ele. A forma desse seguimento ele vai determinar, ele que vai dizer, você caminha aqui ou você caminha ali. Não é só a vontade e a gratidão da pessoa. Nem o homem aqui, ele queria ir com Jesus por gratidão e a vontade pessoal dele, né? Mas não era exatamente a vocação dele ser apóstolo e andar com Jesus. Então, ele tinha outra vocação, outro chamado também para Jesus, mas de outra forma. Isso também nessa leitura aprendemos. Que nós amamos gratuitamente, evangelizamos gratuitamente, levantamos as pessoas de onde elas estão gratuitamente, para que elas sejam felizes onde Deus as quiserem atuando, né? Tem a Tati, que é como uma filha para mim, a Tati da Aliança de Misericórdia. Toda a formação dela foi feita comigo. E ela não é uma freira da nossa comunidade, ela é uma freira da Aliança de Misericórdia, né? Sempre que ela me vê, me chama ainda de pai, me pede bênção, mas Deus deu para ela aquele carisma, não esse carisma. Isso é importante a gente entender. Ainda mais agora que a comunidade crescerá bastante e se espalhará bastante. Entender isso. Aos provinciais que aqui estão, os ministros, entender isso também. No retiro vocacional nosso do último fim de semana, algumas vocações lá não serão nossas, mas vão ser vocações religiosas. Alguns serão nossos, alguns não. Não importa. Importa que sejam de Deus, né? Que atuem e que sejam felizes cada um na sua vocação, cada um no seu carisma. Então fica essa lição para nós hoje, lição para a comunidade toda, né? De saber, por exemplo, o nosso hospital aqui em Cotia, né? Que nós vamos abrir. Não esperem aplausos. Não vai ter, né? Esperem luta, convite para sair, vigilância sanitária, prefeitura em cima, esperem isso. Se vier menos que isso, tá bom. Mas esperem isso, esperem uma luta ferrenha. Esperem isso. Se preparem para isso. Se vier menos que isso, tá bom, nós não reclamamos, né? Nós não vamos reclamar, mas vamos esperar uma luta. Porque daí, se você já está esperando, não vai te surpreender, né? Essa leitura nos ensina tudo isso. Fazer o que Deus nos manda, sem esperar aplausos, sem esperar convite para ficar, né? Sem esperar até... Tem um prêmio que todo começo de ano a Arquidiocese de São Paulo dá para várias atuações pastorais nas dioceses, né? E o Padre Rocha me disse esses tempos atrás, falando, não sei como você nunca foi indicado para a parte do povo da rua, né? Então, ele falou, eu já até falei de você lá, mas eu falei, não, mas não, nem quero, né? Não quero. Porque não é para isso, né? Eu prefiro sempre ser discreto. E nossa comunidade tem que ser assim, discreta. Aparecer o mínimo possível. Eu só fico à frente das coisas da missão por vocação. Porque eu que tenho que vir falar, né? Porque quem acompanhou um tempo que eu vivi dentro da toca, viu que eu sempre fui uma pessoa do bastidor. Eu sempre fiquei de fundo, olhava, sentava no último lugar, né? Hoje estou aqui porque é isso que o Senhor me pede, né? Então, aqui estou. Mas nunca quis essas coisas, né? Nunca esperei aplauso. Pelo contrário, eu me sinto desconfortável
diante dos elogios, me sinto desconfortável também diante das coisas dando muito certo. Verdade. Eu não sinto seguro, eu fico sem chão, sabe? Quando as coisas estão dando muito certo, que nem quando eu cheguei na Espanha e eu vi que o pessoal chorava a hora que me via, né? Me tinham como se eu fosse uma autoridade. Eu sou serralheiro, né? Eu fiquei completamente sem saber o que fazer. Mas a hora que começou a chegar os BO, as coisas, aí eu estava em casa, sabe? Aí a coisa, ainda bem, graças a Deus, estou na missão. Né? Conversei com os bispos, que é tenso, aquela coisa toda, para mim, aquilo é minha área de combate, então eu fico tranquilo. Então que a gente sempre seja uma comunidade em combate, né? Que não estranhe o ringue, né? Não estranhe, sabe que aqui o nosso habitat natural é esse. De vez em quando não estamos lá em cima, por um motivo ou outro, a coisa está mais confortável. Suportar também, se Deus permitiu assim, né? Agradecer a Deus, não vamos reclamar da coisa quando dá certo, mas não ter medo quando ela não der tão certo assim, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.